E aí, moçizades? Estamos aqui para mais um episódio do Ponto de Regeneração. E antes de tudo, eu queria apresentar para vocês o Eduardo. Oi, como é que vocês estão, moçizaders? Vocês estão bem? É um prazer estar aqui novamente, né? Mais um episódio com vocês. E tomara que o papo de hoje vai ser massa. E para o papo de hoje ser massa, nós temos dois convidados especialíssimos. Bruna, pode se apresentar, dizer para a gente de que cidade você é, o que você faz. Oi, gente, eu sou a Bruna. Eu sou de Goiânia e atualmente eu sou coordenadora da Mocidade Espírita André Luiz, AMEAL, lá do SEAC. E o Vitor, conta pra gente, Vitor, de onde você é, o que você faz. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Vitor, também sou um dos coordenadores da Mocidade da MEAC, né? Mocidade Espírita Aprendiz do Caminho, da Radiação Espírita Cristã. Estamos aí para trocar uma ideia, né? Conversar sobre um assunto que eu acho que é bem legal. E antes de mais nada, se você ainda não segue a gente, corre lá no Instagram, @Mocizade, no Facebook, Mocizade Feego, no YouTube, temos dois canais, Mocizade Feego e Fala Mocidade, e em todos os canais de podcast você pode ouvir o Ponto de Regeneração. Spotify, Deezer e todos que você achar melhor. E para a gente começar o nosso papo sobre qualidade relacional, queria primeiro apresentar o que é qualidade relacional. Vocês têm alguma noção do que é? Não, me explica, por favor. Então, vou pegar uma partezinha que está lá no livro de orientações e diretrizes para ação evangelizadora. E lá fala assim: refere-se à garantia da construção de vínculos pautados na vivência da fraternidade legítima e do zelo aos processos interativos e comunicativos vivenciados na instituição espírita. Deu para entender? Sim. Então, para começar, já vou perguntar para os meninos, nossos convidados, o que pode ser feito dentro do centro espírita para garantir essa qualidade? Começar? Pode começar, gente. Sem brigas, viu? Sem briga, um de cada vez, um de cada vez. Pensando. Assim, nos tempos que nós estamos hoje é um pouco mais complexo, né? Assim, eu vejo manter essa qualidade, né, de relacionamento entre os jovens, entre o jovem e o espiritismo, né? Mas Você nem me fala. acho que o maior pilar que eu vejo assim, que a gente tem que ter, acho que é o amor, né? Na frente de quem está no trabalho, o amor entre os participantes pelo espiritismo e fazer com que esse amor passe àqueles que estão chegando, né? Aqueles que fazem parte do grupo e, e pelos meios digitais, né? É bem complexo, né? A gente tem vários jovens lá, a média de participantes lá, por exemplo, na nossa mocidade é uma média, né, de 60 pessoas, né? Então, assim, é bem complicado a gente fazer isso e a gente tem um setor responsável por isso, né? No setor de relações fraternas, que tenta cuidar desse, dessa qualidade de relacionamento, mas é, hoje, mais do que nunca, eu sinto que é muito difícil, né, a gente colocar isso assim em prática. Então, a gente está sempre conectado, mas acho que está muito difícil manter, né, essa proximidade, né, fazer com que as pessoas se sintam pertencentes a um grupo, né, e sintam o espiritismo como parte da vida deles. Cara, você estava falando aí, e aí eu peguei pensando esses dias, um tempo atrás, né? Porque realmente, nesse momento agora que a gente está vivendo, né, de isolamento social, essa qualidade relacional é muito mais difícil de ser atingida, né? Integrar o jovem
tudo mais. E eu fico pensando, será que às vezes quando voltar a ter os encontros presenciais, não deve ser mais fácil? Tipo, às vezes será não vai ser mais fácil, porque passamos tanto tempo longe uns dos outros, sabe? Que fulano que eu nunca nem vi assim, que, putz, já quero abraçar, eu já quero estar ali próximo, integrar ele ao grupo. Eu tenho essa ideia, tipo assim, às vezes eu acho que possivelmente vai ser mais fácil depois que tudo isso passa. Cara, assim, eu falo por mim, sabe? Eu também, eu concordo com o que você fala, assim, eu mesmo quero sair abraçando todo mundo, fazendo roda da alegria, trenzinho, oba-oba, tudo que der pra fazer, todas as coreografias. Nem Então, gosto de assim, participar de Alegria Cristã, mas vou estar lá, sabe? Pipoca, vou estar pulando. exatamente, pipoca, tudo que der, oogie-boogie, a gente vai fazer tudo, assim, porque é, acho muito isso muito engraçado, porque é uma coisa que a gente foi privada, que a gente achava tão natural e hoje faz muita falta, né? E assim, a gente vê a importância, acho que mais do que nunca, do relacionamento, né? E, e a gente ser abster desse relacionamento, pelo menos pra mim, foi muito difícil, assim, não só na mocidade como tudo, mas na mocidade em especial, né? Porque eu acho que o espiritismo é isso, né? A gente tá junto, tá se relacionando, criando os vínculos, criando laços. E quando a gente foi privado disso, assim, para mim foi muito difícil, assim. Acho que para a grande maioria das pessoas. Então, assim, vamos fazer tudo que der para fazer, vamos fazer. Assim, acho que eu vou cair de cabeça mesmo quando voltar tudo normal. Vitor, você falou que na mocidade vocês têm uma parte, né, um grupo só para pensar essas relações, essa qualidade relacional. Isso, exatamente. E como funciona? É, o nome dele é Relações Fraternas, né? Chama Uhum. esse setor. E assim, eles são um grupo assim, normalmente o pessoal que tá lá é bem mais desenvolto, né? Um pessoal mais comunicativo e tal. E eles ficam responsáveis por lembrar as datas de aniversários, né? Como nós temos várias pessoas, a gente faz um cadastro, a gente tem um sisteminha lá, tem um povo lá que é programador, sabe? Aí eles fizeram um sisteminha pra gente, aí avisa, né? Sempre os aniversariantes da semana. É, eles fazem, tipo assim, essas datas, né, comemorativas, tudo mais, tentam fazer eventos, né, para isso, organizam a cada trimestre a gente fazia, né, mas fazia uma festa de aniversariantes, juntava todos os aniversariantes e fazia uma festinha, tal, com bolo, né, comes e bebes. É, eles tinham um programa de apadrinhamento, ainda tem, né, mas está inativo por conta disso, mas um programa de apadrinhamento, né, onde você fazia um curso para ser padrinho lá, e o novato, quando chegava, né, você virava o padrinho daquele novato e acompanhava, ficava responsável por chamar ele para as atividades, né, que assim, a gente tem várias atividades, e de estar junto com ele, no momento da roda da alegria e tal, esses momentos estar próximo, estar sempre conversando, né, criar, para ser aquele ponto focal da pessoa. É, e acho que é basicamente isso, e fazia assim lembrancinhas, né? Faziam as coisas assim para comemorar, para confraternizar, momentos de confraternizar, por exemplo, a gente fazia sempre um piquenique, então eles também organizavam, encabeçavam esses momentos, todos os momentos que geravam uma relação que podia gerar um estreitamento de laços entre os participantes, eles estavam encabeçando e sempre prestando ideias, sabe? Nossa, que interessante. E Bruna, como é que é É na bem... sua mocidade? Opa, te cortei, Vitor. Não, essa é falar que é bem legal lá, esse setor, assim. Então, eu acho que assim, a importância da qualidade relacional, o Vitor falou basicamente tudo, né? Eu concordo com ele. Assim, eu acho que se torna um pouco mais difícil essa questão assim da pandemia, lógico, desse momento que a gente está vivendo, torna essa qualidade de relações muito distantes. Porque querendo ou não, a gente tenta se sentir próximo, a gente tenta, mas espiritismo é aquela coisa do abraço, é aquela coisa do calor humano, então assim, é bem difícil, é bem diferente. E eu acho que isso atrapalha um pouco assim
E outra questão é a questão da mocidade pequena, que eu acho que também vira um obstáculo, assim, para se passar, porque a mocidade pequena, ela já é algo, assim, difícil de se lidar, de tocar para frente, coisas assim. Então, com a pandemia, isso já torna um pouco as relações mais difíceis. Mas, assim, tudo dá certo na maneira que tem que dar e isso logo vai acabar e a gente vai estar com o calor humano padrão do espiritismo. É, você tocou num ponto interessante, que é a questão da mocidade pequena, né? Porque, tipo, a mocidade do Vitor é grande, né? Lá tem muita gente. E Sim, aqui em Anápolis também, a gente tem um número pequeno de jovens. E às vezes não aparece nenhum jovem. Tipo, isso já aconteceu, não só nas reuniões online, né, que tem acontecido mais, mas no presencial. E aí fica difícil você pensar nessa qualidade relacional, porque, tipo assim, eu não sou médium, eu não vou me relacionar com os espíritos. Mas é um ponto a se pensar também, né? O na que minha fazer? aula. Desculpa, te cortei, pode continuar. Pode falar. Na minha aula ocorre às vezes de ter aulas assim de 3 jovens participarem, né? Então é difícil. Eu acho que tanto a questão da pandemia, pensar em maneiras de ultrapassar isso, também pensar em maneiras de tipo assim, não ficar com aquela aula expositiva, ficar com aquela aula. Porque assim, existe as ferramentas que a gente pode utilizar numa aula online, elas são extremamente mais reduzidas do que as ferramentas que a gente pode usar numa aula presencial. Então, assim, eu acho que o, a questão é a gente achar uma maneira de tentar integrar esses jovens mesmo online, né? Que é bastante difícil achar, né? Só que eu acho que essa é a principal questão, assim. E a mocidade pequena, ela já dificulta muito isso, porque poucos jovens, se um ou dois faltam, a mocidade já fica incrivelmente reduzida, então é, tipo, bem difícil. Sim, exatamente. E, assim, lá a mocidade de vocês tá funcionando bem, assim, online, ou como que tá sendo? Ela tá funcionando desde o ano passado, né? A gente faz reuniões todo domingo, e, assim, tá tranquilo, tá fluindo. Só que, como todas as mocidades, não é a mesma coisa, né? E às vezes é um pouco difícil, né? Às vezes é um pouco difícil levar com a questão de, às vezes, muita aula expositiva, poucos recursos que a gente pode utilizar para prender a atenção do jovem, para fazer com que o jovem se sinta acolhido, que ele se sinta assim parte de algo assim maior, de um grupo de amigos, da questão da fraternidade. Então, isso torna mais difícil. Só que, no geral, a Mel tá normal. Ah, sim. Dudu, você quer fazer uma pergunta para eles? Eu queria só rapidinho saber se vocês estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Nossa, porque eu fiquei falando aqui, eu falei assim, ou fui ignorado ou meu microfone parou. Aí eu acho que o microfone tinha parado, que eu corrigi aqui. Eu só fui correndo arrumar aqui tudo. Mas, tipo assim, o que eu tava. Nossa, eu curti pra caramba, tava ouvindo tudo que vocês estavam falando ali. E eu percebi que, tipo, é muito importante a gente tentar perceber quais ferramentas, né? Por mais difícil que seja, imagino que esteja sendo difícil para cada um, mas quais ferramentas a gente tem a nosso dispor para conseguir gerar essa integração também. Uma parada que a MEEM, por exemplo, a gente vem fazendo e que vem se mostrando muito efetivo, que o jovem, eu não entendo o que passa na cabeça, mas que eles tomam vontade, tomam gosto, assim, de uma hora para outra, para participar. Porque quando dá muita gente, todo mundo começa a falar, aí parece que eles também querem falar. E aí todo mundo, eles se sentem confortáveis para falar, sabe? E aí um negócio que a MEI vem fazendo é a gente convida outras mocidades para dar uma aula
na MEM, por exemplo, e aí essa outra mocidade a gente também vai lá e dá uma aula, e é muito massa, porque de repente vem várias pessoas, todo mundo junto, e aí da outra mocidade que vai dar aula também vem gente, e aí da nossa também vai, aí todo mundo conversa. Cara, às vezes tem jovem que você nunca nem ouviu a voz, sabe? Você não sabe nem como é, de repente a pessoa, não, porque eu concordo com isso, eu acho isso aqui também, no meu caso, eu também passei por isso. Você fala assim, caraca, sabe? É uma parada que, tipo, eu percebi que é muito boa e que traz transforma o ambiente mais agradável para os jovens, sabe? Não é nenhum comentário? Nossa, então, Ué, mas você falou tudo. não dá, não dá Não tem nem o que Ah, comentar. né? Eu Estamos achei a refletindo ideia aqui a maravilhosa. palavra. Eu vejo muito que a vamos MEN chamar. tá trabalhando com filmes também, né? De Nossa, assistir filme. estamos tentando. É uma Às coisa que a vezes não Mel tá tá bom, não. tentando também. Sério? Ué, vamos Sério, fazer gente. essa Eu- integração aí. Vamos Vocês vêm dar combinar uma isso aula aqui aí, pra hein? Vamos gente, nós vai combinar dar esse uma aula. esquema aí. É, fechou. Acabou. Tá vendo? A gente. Nossa, os episódios vão pra cada rumo. Já fechamos parcerias aqui. Se quiser fechar com a parceria com a sua mocidade, deixa ela aqui nos comentários que a gente vai fazendo essa integração aí. Mas aí a pergunta, né? Outra pergunta assim que a gente pensou, né? E para levantar aqui o debate, é também um pouco dessa questão até que eu falei, né? Tipo assim, como que a vivência do evangelho, né? Como que tipo, essa vivência do evangelho pode criar certos vínculos, né? E o que o Vitor falou, né? Sobre de fraternidade, né? Certos vínculos fraternos dentro da casa espírita. Acho que como um todo, sabe? Não só dentro da mocidade, assim, mas do jovem com a tia que está colocando ali a aguinha, sabe? Todo mundo, com o tio que está dando o passe. Tipo, como que é essa vivência vocês acham que pode criar esses vínculos? Eu acho que no dia a dia assim, é mais, não quer dizer que é fácil também, né? Mas a gente tem também mais ferramentas, né? De poder gerar essa interação, para poder fazer as pessoas se sentirem acolhidas. É, por exemplo, lá na mocidade a gente tem uma rotina que é assim, quando a pessoa chega, a gente faz a roda, né, tal, aí canta várias músicas, aí antes de começar, né, depois que a gente faz a prece, tal, antes de começar as atividades, a gente faz uma roda lá, aí o pessoal das Relações Fraternas chama, né, pro meio da roda os novatos, né, os retornantes. Aí todo mundo, né, quando ele vai, chama pelo nome, aí o pessoal grita, bate palma, aí a pessoa fica no meio. Aí esses novatos, eles fazem uma roda no meio e a gente consegue fazer, começa a fazer, cantando uma música, aquela música Amigo, não sei se vocês conhecem, acho que sim, que é Nossa, bem, né, demais. famosa aí. Ixi, de nome eu Aí, não vou lembrar, não. Mas certeza que se cantar eu sei a letra, sabe? Ixi, Mas a Vitor. Misa. ixi, deixa eu ver, é assim, onde estiver, sei que vou... Não? Sei, sei, É. sei. É, pra cantar pouquinho, porque senão aí estraga o. Aí, enfim, aí a gente faz esse círculo, né, deles, eles ficam lá todos abraçados, lá no meio. Aí a gente faz um caracol em volta deles, vai fazendo um caracol assim, até fechar em volta deles, assim, ficar todo mundo bem juntinho, cantando essa música, sabe? Assim, é um rito que a gente tem lá, assim, dos novatos, sempre faz isso, sabe? E hoje pra mim é bem natural fazer assim, né? Quando a gente faz, né? Normalmente assim. Mas quando eu cheguei, assim, pelo menos pra mim foi muito impactante, sabe? Porque é uma coisa simples, assim, a gente só cantar uma música e fazer um caracol lá, assim, em volta das pessoas, até porque quando você abre o olho, normalmente, você vê aquele tanto de pessoa em volta de você, assim, tipo, desejando assim, seja bem-vindo e tal, fazendo uma chuvinha de luz lá, assim, então, assim, pra mim foi muito, eu que não sou de lar espírita, não tenho na minha família ninguém é espírita, então, assim, pra mim foi muito impactante isso, assim, que a gente se sente muito acolhido, se sente, assim, muito querido, assim. É um exemplo, né, assim, dentro disso, mas
Só que essas interações são mais fáceis, né? Hoje, por exemplo, quando a gente faz no virtual, é mais complexo. A gente não canta mais essa música, mas assim, faz a mesma coisa, anuncia quem são os novatos, aí o pessoal abre o microfone, grita, faz um barulho lá, tal. E eu acho, eu penso assim que o maior esforço que a gente tem que fazer é como se a gente estivesse recebendo um parente ali, sabe? Algo bem muito querido e dar o nosso máximo para ele fazer ele se sentir bem ali, sabe? Porque se você se sente bem, se sente pertencente, você vai voltar, sabe? Acho que, assim, é o que a gente tenta fazer muito, assim, eu acredito muito nisso, sabe? E dá pra tirar uma reflexão, né? Tipo assim, por exemplo, seu caso, você não é de berço espírita, né? Você é o único que você disse, o único que é Sim. espírita. Ovelha Quantos negra da outros... família. Ixi, nada, gente. Mas, tipo, quantos outros jovens também não são desse jeito, sabe? No meu caso, né, eu vim de berço espírita, então, mas minha família toda daqui de casa, né? O resto é tudo católico, evangélico. Só que dentro de casa mesmo que é tudo não é espírita. Mas tem muitos outros jovens que, assim, conheceram por conta de um amigo, começou a participar e também, ele também é o único da família que, que, que é espírita, sabe? Teve um caso uma vez também de um jovem que ele veio me procurar e era aquele jovem que estava ali, sabe, ansioso, ele queria resposta. Eu quero resposta, resposta, resposta. E aí e eu lembro que eu fiquei muito perdido. Eu falei assim, Jesus, se eu desapontar esse menino, eu tô fazendo um desserviço pro espiritismo, sabe? O menino, ele não era de berço espírito, mas ele queria respostas, e ele começou a estudar um pouco espiritismo, achou ali, ele, não, porque eu quero perguntar nisso, isso e isso. Eu falei assim, se eu não responder, se eu não ajudar esse menino, gente, coitado, ele vai parar de ser espírita. Não vai deixar de lado. Eu falei assim, esse povo besta, nem me ajuda, velho. Mas é, tipo, a gente precisa pensar nessa forma também, como que a gente vai integrar esses jovens, né? Principalmente agora que a gente está passando por esse período de pandemia, se torna uma tarefa bem mais difícil. Tipo assim, eu estendo isso para muitos aspectos, sabe? Ainda mais na evangelização. É uma responsabilidade muito grande a gente que está à frente de algum trabalho, né? Independente, né, de qual seja o credo religioso, assim, que a gente está com essa responsabilidade de esclarecer, de muitas vezes a pessoa vem, né, sedenta. Eu mesmo fui um desses. Eu cheguei, é, eu na minha família é protestante, assim, muito atuante, assim, com vários pastores dentro da minha família, assim, minha família é bem tradicional dentro desse, né, do protestantismo. E assim, então eu já vim com conhecimento grande, né, no evangelho como um todo. E assim, eu vim louco, né, de conhecimento, e eu tive uma pessoa que foi assim para mim, né, com um exemplo muito, que era ele se chama Eduardo, né, Eduardo Guerra, que era um dos evangelizadores, ele fazia um grupo de estudo, o livro, né, dos espíritos, assim, e para mim foi uma pessoa que sacava muito, saca, né, até hoje, saca muito, muito assim de espiritismo. E assim, foi um divisor de águas para mim, porque ele transferiu esse conhecimento para mim. Eu estava muito sedento, assim, e, e como ele tinha muito conhecimento e estudava bastante, passa aquela confiança, né? Igual você vê o Haroldo falar, você vê que é uma pessoa que sabe muito, ele fala simples, né? Ele fala de uma forma tranquila e faz aquilo entrar na sua cabeça, assim, dar aquele start. Então, assim, eu vejo o papel de um líder, assim, em qualquer aspecto. O conhecimento da doutrina tem que ser muito grande, porque, como você falou, é uma responsabilidade muito grande e, e às vezes, quase sempre, a gente chega ali, às vezes, com dúvidas, com medos, né? Às vezes sofrendo alguma coisa e acho que um papel importantíssimo dentro dessa qualidade, né, desse relacionamento, às vezes é o esclarecimento, né? E ele vem a partir do estudo, do evangelizador, do coordenador, de quem seja. Então, assim. É, eu me cobro bastante nesse sentido, porque acho que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente pode nos favorecer, né, obviamente, né, porque a gente aprende e, assim, a gente, é aquela questão, né, da ferramenta estar sempre em uso, né, sempre se eu colocar a enxada lá, deixar ela guardar, ela vai enferrujar, né, então, assim, o trabalhador, ele tem que estar sempre se capacitando por conta desses momentos, né, dessas pessoas que vão chegar, com certeza.
Você recebe muita gente lá, Bruna, na Meal? Ou esses tempos tá mais parado, assim, quieto, o povo novato, assim, que vem chegando? É, assim, num geral, tá mais quieto, eu acredito. Quando eu ainda não era coordenadora, chegava bastante gente nova, né? Assim, alguns não ficavam, né? Alguns ficavam e é bem assim, diverso, digamos assim. Uhum. Mas a Meal, ela tem muito isso assim de acolher demais a pessoa. Eu lembro que quando eu cheguei foi assim uma experiência totalmente nova. Eu sou de berço espírita também, mas eu meio que conhecia a doutrina espírita, né, de ler os livros, mas sei lá, eu era uma coisa muito doutrinária, doutrina. E aí quando eu conheci a Meal por um primo meu, que foi exatamente assim, por um amigo, um primo, que eu apareci ele do nada. Aí eu, gente, mocidade, o que é isso? O que esse povo faz? O que esse povo apronta? Eu, Bando de jovem amontoado. bando de jovem amontoado, o que esse povo tá fazendo da vida deles? E, nossa, abriu assim um horizonte assim para mim que, meu Deus, jovens. Uau, sabe? Porque era um mundo para mim assim que eu conversava muito com meus parentes, a minha família praticamente inteira é espírita, então assim, para mim espiritismo antes era uma coisa muito de véi, sabe? Com todo Chata. respeito. Sabe, ouvir palestra, aquelas Eu ouvi coisas, né? palestra, essas coisas. Aí Sei quando como eu é que é isso. ouvi palestra e reunião pública e tudo aquilo, aí eu, gente, e eu gostando muito da doutrina, mas sabe, sentindo que alguma coisa tava faltando, aí eu cheguei e era alegria cristã, e era gente pulando, e era gente me abraçando, e eu falei assim, gente, é disso que eu preciso, era isso que tava faltando na minha vida. E foi incrível a nossa recepção, assim, com as pessoas, eu senti que era essa formação de vínculos mesmo que faz total diferença na vida de um jovem. E eu tenho esse mesmo pensamento do Vitor, assim, de me cobrar bastante na questão tanto da doutrina em si, que óbvio que eu tô falando assim que é chato, mas é importantíssima demais. E ajuda na relação com os jovens, na relação do jovem entender a si mesmo, o mundo e tudo mais. Mas essa questão, assim, da alegria dele estar lá, isso faz total diferença. E eu também me cobro muito em relação de mostrar isso para o jovem, mostrar que a gente está feliz em ter ele lá, mostrar que ele faz, que ele é importante, que ele tem um papel importante lá dentro. Eu acho que isso é essencial. Até porque, tipo, dependente das características, né, do jovem, se ele é extrovertido, introvertido, tipo, ele ainda, por ser jovem, ele tem aquele fogo ali dentro dele, sabe? Aquela vontade de sair de uma jaula, de se abrir, sabe? É isso, eu acho que Exatamente. às vezes a mocidade, ela dá essa porta. Tipo assim, vai, mostra. Queremos conhecer você como você é. Porque Sabe? Se querendo você ou é não, alegre e tudo mais. exatamente, querendo ou não, a juventude tem muito essa característica, né? De se descobrir, de estar numa fase onde a pessoa se descobre, onde a pessoa quer conhecer novos ambientes. Eu acredito, assim, que a mocidade espírita, ela tem que ter essa característica de, tipo assim, a gente tá aqui para te conhecer, a gente quer te ver pular nessa música, entendeu? E eu acho que isso é importantíssimo, isso é muito interessante. É demais. Outro ponto que você falou, Bruna, que eu achei super interessante, é que você falou que conversava muito com a família, né, sobre o espiritismo e tal, mas sentia que faltava alguma coisa. E aí você foi para a mocidade e se sentiu completa, né? Isso, E é muito interessante porque só de ser um grupo de jovens, os jovens já se sentem acolhidos. Porque o jovem, ele tem uma tendência de querer falar, né? Mas muitos são muito. Demora mais tempo para falar, mas quando ele vê ali que ele está sentado de um monte de gente que é mais ou menos igual a ele, que ele tem um certo padrão ali de um nível de
conversa, tem os mesmos papos e tal, ele sente vontade de se abrir. E quando a gente olha para o jovem, igual você falou, ele vai se abrir muito mais fácil. Então, por exemplo, lá na nossa mocidade, aqui na Mestre, rolava muito isso quando era presencial. A gente tinha um dia no mês que a gente fazia um tema assim mais reflexivo e fazia como se fosse uma terapia em grupo, mas não é uma terapia em grupo porque ninguém ali era profissional e tal, não tem nenhum psicólogo, mas a gente abria para conversar, para a gente soltar coisas que estavam nos fazendo mal, né, durante a semana, durante um mês. E era muito interessante, porque a gente chorava, chorava, chorava junto e a gente entendia a dor do outro e a gente se sentia acolhido e, nossa, a gente não tá sozinho. Às vezes a dor do outro era igual à minha, mas eu não sabia como expressar. Então é muito interessante essa questão do jovem estar no meio de jovens. E também se sentir num ambiente onde ele pode não só ser ele mesmo, mas também, assim, tirar as dúvidas que ele tem, é, criar novas ideias, novos pensamentos, assim, porque, querendo ou não, esse ambiente é um ambiente onde o jovem ele tem que se sentir livre para fazer questionamentos, porque o espiritismo ele tem muito isso. Ele tem algumas partes muito complexas e tem coisas que são presentes no nosso dia a dia, que afetam a juventude diretamente. Então, assim, eu acho que é importante também dar essa abertura para o jovem de fazer perguntas, de tirar dúvidas, de abrir, assim, para ele falar sobre os sentimentos dele, igual você falou, em questão de saber da própria vida dele. Eu acho que isso é importante também. Ah, uma analogia que eu faço essa situação assim que a gente fala, né, quando eu relaciono ao jovem, é que assim, é muito estranho você colocar o jovem em um ambiente onde tudo é igual, sabe? É colocar você colocar uma rosa vermelha em meio a um gramado. Ela vai destoar. Você vai conseguir ver essa rosa, tá tudo verde, de repente um pontinho rosa. Você vai perceber ela. Agora, quando você coloca essa rosa vermelha no meio de um campo florido, que tem rosas, flores amarelas, flores azuis, flores de diversas cores, ela não é igual às outras flores. Ela ainda mantém ali as suas singularidades. Mas quando você olha para aquele campo, você não percebe assim, olha, peraí, olha, fulano ali, ó, uma rosa, ó, tem um girassol, tem outra flor, sabe? O jovem, ele perde aquele medo de, tipo assim, porque querendo ou não, a gente tem um pouco medo de todo mundo tá olhando pra gente. Assim, eita, eu sou o foco das atenções. Isso não é muito bom, porque é dois palitos pra você ser zoado, pra você ser motivo de chacota, sabe? Então a gente tem esse medo. E aí quando ele percebe, tipo assim, ah, não, olha, por mais que todo mundo é diferente, por mais que tenham flores de diversas cores, eu não me sinto diferente, sabe? Eu me sinto bem aqui. É exatamente isso, né? Ter essa identidade de grupo também. E aproveitando, pra gente falando disso, eu queria saber de vocês qual que é o perfil desse trabalhador que vai receber o jovem. Como é esse trabalhador? Porque a gente sabe que tem dias que a gente vai para a mocidade para bater ponto, assim. E tem dia que não tá muito bem e tal, mas e se um jovem chegar nesse dia que a gente não tá muito bem? O que acontece? Eu, eu penso assim muito que as pessoas que estão à frente, né, de um trabalho de recepcionar, né, de fazer parte daquele primeiro contato do jovem, é lógico que sim, tem dias e dias, né, assim, normal, super normal, mas assim, acho que ele tem que, nesses dias mais do que nunca, sorrir e ficar alegre, porque mais uma chance ele tem, mais uma oportunidade tem de receber alguém e fazer a diferença na vida de alguém, sabe? Então, assim, acho que esse grupo, essas pessoas que fazem disso, tem que, o coordenador desse grupo, né, a pessoa que está à frente, tem que sempre muito focar nisso, né? Em capacitar esse trabalhador para ele, porque problema todo mundo tem, né? Acho que isso é normal. Acho que a gente tem que aprender a não causar outro problema, né, pra gente. Então, assim,
Eu acho que é muito importante isso, e isso faz parte de um grupo que está conversando sobre, igual a gente está trocando essa ideia aqui, e isso amadurece, né, e faz a gente refletir e tá sempre melhorando. E eu vejo muito essa pessoa como uma pessoa, assim, que gosta de falar, de ser comunicativa, porque, cara, tem gente que não fala duas palavras muito, né, então, assim, imagina, duas pessoas que não falam muito vai ficar bem complicado, né? Então, assim, chega jovem lá, que né, aquele que ainda mais, aquele que foi empurrado pela mãe, né? Aquele que tá ali só na base do ódio mesmo. Então, assim, você tem que vir, puxar assunto e falar, às vezes a pessoa vai ser mais direta, mas, assim, ela é a cara daquela atividade, sabe? Ela é a cara daquele trabalho. Então, assim, eu vejo como um trabalho muito importante e essa pessoa vai ter que engolir em seco muito ali e vai ter muito esse perfil, uma pessoa resiliente, uma pessoa alegre, uma pessoa comunicativa. A gente tinha na nossa mocidade lá uma pessoa que era o Caio, ele mudou de cidade por conta disso, né? Agora ele tá até participando porque está online. Mas assim, pense na pessoa que era a alegria, assim, em pessoa. Quando você via ele, você já ficava até mais alegre, assim, sabe? Que ele falava bem, falava alto e te abraçava e perguntava, sabe, sobre a sua vida. E se você sentia interesse nele, na sua resposta, sabe? Acho que é óbvio que cada um tem o seu perfil, né? Mas e não quer dizer que ele não estava 100% sempre, né? Ele já teve dias difíceis para ele, assim, né? A gente que conhece a história, mas ele sempre, naquele momento ali, ele rezava, ele sempre gostava muito de fazer uma prece, né? Antes de começar as atividades do dia, o setor de alegria, normalmente, de relações fraternas, fazia sempre uma prece e tal. E, cara, ele incorporava assim, pra mim ele era a cara, assim, sabe? Até hoje eu sempre lembro dele, porque até no dia que eu fui recepcionado ele estava lá. Então, é, é um papel que pode mudar a vida, sabe? Como mudou a minha vida, a recepção que eu tive dele e com certeza de várias outras pessoas, assim. Qual que é o nome dele? É Caio, né? É, Caio. Caio, então, se você estiver nos ouvindo, Caio, sabe que você tem um papel muito importante. Todos nós, eu já admiro muito essas pessoas que são super alto astral e que conseguem puxar o jovem, animar o jovem também. Então, um abraço, Caio. E agora a Bruna, ela tem que falar com conhecimento de causa, né? Porque ela que é esse perfil nos congressos aí, nos eventos do Mocizade. Eu sou? Aí, vou explanar, vou Mas não é não? explanar. A Bruna, ela parece quietinha, quietinha. Aí nos eventos tudo tem relações fraternas. Moço, a Bruna, ela colocou o colete, com todo relações fraternas tem um colete, né? Colocou o colete, ela vai puxando, vamos dançar, gente, alegria cristã, tchau, tchau. Eu falei assim, caraca, mano. Gente, 2 minutos atrás era outra Bruna. é uma coisa assim que foi uma barreira minha, que o espiritismo me ajudou demais. Eu sou uma pessoa muito tímida, né? Eu acho que é questão assim, não sei. É uma questão minha mesmo. E o espiritismo me auxiliou isso, tanto a questão do espiritismo, tanto essa posição de coordenar uma mocidade. Porque a gente tem que entender que assim, o jovem, quando ele chega na mocidade, por exemplo, pensando num jovem que está chegando na mocidade pela primeira vez, você não pode chegar nele e falar assim: oi, tudo bem? Senta aí, já vai começar. Eu percebi, eu sei na prática que isso não dá certo. Então, assim, você tem que saber a acolher esse jovem, mostrar que você tá feliz dele estar lá, igual eu tava falando. Então, assim, é uma questão que eu acho importantíssimo ter numa pessoa. Por isso que eu falo, assim, que você perguntou quais características que tem que ter nessa pessoa. Eu acho, assim, muito importante essa pessoa ter essas coisas, assim, padronizadas de uma boa comunicação, algo do tipo. Só que eu acho que é uma questão também que pode ser aprendida. Uma questão que passando por aquilo, você tomando o papel do jovem e ver uma pessoa assim tão animada te recepcionar ou algo assim, você entende que essa personalidade, essa característica dessa pessoa é algo que pode ser aprendido. Não talvez assim, você pode ser uma pessoa extremamente tímida ou uma pessoa extremamente assim que não gosta
de se relacionar com os outros, mas assim, mostrar da sua própria maneira, do seu próprio jeito, a acolher aquele jovem. Eu acho que é importante entender também que você está lá com um propósito, com entender esse propósito do espiritismo, entender o propósito de ensinar os jovens, doutrinar os jovens, auxiliar nessa doutrinação. Então, eu acho que isso é importante, mas é algo que se aprende, é algo que assim, que você pode treinar, porque eu mesma não sou bastante tímida mas eu também sei comigo, quando chega um jovem, eu tenho que pular em cima dessa pessoa e falar assim: eu te amo, eu acabei de te conhecer, mas você é maravilhoso, eu te amo já. Eu concordo muito com isso que a Bruna tá falando, porque eu também era muito tímido, assim, quando eu entrei na mocidade, nossa. Aí, aí tipo assim, que nem aí, logo depois dessa recepção disso tudo, eu fui entrando ali pra Liga Cristã, aí eu comecei tocando violão, tá? Porque aí eu podia fingir, né, que não cantava nada, ficava só calado. Aí, assim, eu vou muito em Concafras, né, não vou tanto no congresso. Mas aí, tipo assim, quando eu me vi, eu tava lá no congresso, né, tocando pra uma sala sozinho, cantando. Eu falei, cara, como assim? Quem é esse? Que antigamente mal falava, às vezes tava com dúvida na sala de aula e ficava calado. E agora eu tô aqui todo cantando e puxando roda de alegria. Então, assim, acho que esse amor contagia, né? Se a pessoa, você vê a pessoa ali emanando aquela energia, você é atingido por aquele magnetismo e com isso você se esforça. E o Espiritismo, com a reforma íntima, né, que é uma das bases do Espiritismo, faz a gente se transformar e querer crescer, querer estar melhor, querer estar progredindo sobre os seus medos ali. Tipo assim, super concordo isso que a Bruna falou, porque acho que esse amor que a gente recebe ali, a gente parece que tem uma vontade de passar ele também e a gente passa por cima dessas barreiras, assim. É, É vocês falando aí, eu só comentar rapidinho, só Marina. uma. Oi. Pode falar. Não, você vai comentar rapidinho ou eu vou comentar rapidinho? Vou comentar rapidinho então. Então comenta rapidinho. Eu lembrei daquela cena do filme do Divaldo, quando ele tá com as crises existenciais, né? E aí o espírito dele, o obsessor, e ele tenta suicídio. E aí acaba que ele é alertado e tal, mas aí aí Joana aparece. Aí ele pergunta para ela: "Uai, mas e minhas dores? Quem vai ouvir minhas dores? Quem vai me ajudar nas minhas dores, né?" E aí ela fala assim: "Olha, quem ajuda os outros não tem tempo de enxugar as próprias lágrimas." E aí eu lembro muito disso, porque quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente está trabalhando para o espiritismo, levando essa mensagem de consolo para os outros, a gente também é consolado. Então, eu mesmo, por vários problemas que eu já passei, algumas dificuldades na vida, quando eu começo a trabalhar mais assim no espiritismo, parece que vai anestesiando, sabe? Parece que vai me consolando. Então é muito importante isso, a gente saber que nós estamos trabalhando para a doutrina, para o espiritismo e que nós também vamos ficar bem com isso. Ah, você fiquei sem palavras. Eu não sei nem se eu vou comentar o que eu ia comentar, não. Não, vou comentar assim. É, é que assim, eu concordo plenamente com o que a Marida falou, mas eu percebo também que às vezes tem hora que tá muito difícil. Tem hora que assim, bate um negócio na gente e fala assim, credo. Por mais que eu acho que assim, você não vê cirurgião tendo crise de ansiedade na hora da cirurgia. Ele não pode ter uma crise de ansiedade e começar a tremer na hora da cirurgia. Eu imagino que também seria tipo isso, sabe? O trabalhador, ele precisa ter esse alto astral, precisa ficar de braços abertos quando tá com o jovem, né? Mas eu imagino que às vezes a gente não tem 100% controle da situação. E aí uma vez, acho que a Bruna até deve lembrar uma vez que estava coordenando relações fraternas também na Conege. A Bruna estava trabalhando comigo lá e teve uma hora que todo mundo começou a passar muito mal. E aí era todo mundo indo para o atendimento, pro atendimento espiritual, todo mundo tal. Eu falei assim,
Aí a Bruna lembra. Eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo? Meu Deus. E aí, na hora, eu me lembrei de uma frase que eu tinha ouvido numa palestra, eu não lembrava a palestra, mas eu lembrei que, tipo assim, por mais que o trabalhador seja importante, ele também não tá sozinho. Então, assim, a gente tem que tentar realmente, tipo, entregar o máximo, sabe? Não ter tempo para enxugar nossas lágrimas, igual a Marina falou, mas tem horas que é impossível. E saber que, ok, calma, sabe? Tira o time de campo e relaxa que você não tá sozinho. Sabe? Se eu tô passando muito mal, vai ter alguém ali para te ajudar no trabalho, sabe? Não, relaxa, vai lá que eu faço isso aqui, vai se cuida um pouquinho enquanto a gente vai trabalhando aqui do seu lugar e não tem problema, você não tá sozinho no trabalho, sabe? E é importante também o trabalhador lembrar disso. Eu lembrei muito que, assim, não sei de onde que eu ouvi, acho que foi na palestra assim, da Haroldo, eu acho, que ele falando assim que existe uma torcida muito grande no plano espiritual pelo nosso sucesso, sabe? Dentro daquilo que a gente planejou e assim existe um amparo enorme para todo trabalhador, para todos aqueles que estão desempenhando ali, se esforçando, porque da mesma montante que está acontecendo um trabalho, né, no plano material, no plano espiritual também, né, tem uma leva de espíritos ali nos apoiando. Então, assim, é óbvio que a gente tem momentos e momentos, né, que é complicado, cada um tá trilhando o seu caminho e, né, sofrendo ali às vezes, né, depuração, que às vezes nem sempre é tão simples, mas como os espíritos já falam, né, dos momentos mais difíceis da nossa vida vão ser os que mais vão acender luz no nosso, na nossa, quando a gente voltar para a erraticidade, né? Então, é, eu vejo que a gente tem que ter muito esse orar e vigiar, né, essa fé, porque não falta amparo, sabe? Não falta amparo hora nenhuma. E para o trabalhador, né, acho que ainda mais, sabe? A gente tem um amparo muito grande pelo trabalho ser desenvolvido e tudo mais. É óbvio que isso não quer dizer que a pessoa não pode sofrer, sabe? Acho que a gente tem que saber que a gente é humano, nós temos problemas, nós temos dificuldade, mas nunca esquecer que, independente do papel que você desenvolva na mocidade, independente do papel que você desenvolva onde for, existe uma torcida enorme que te ama bastante, vários espíritos ali, várias pessoas, assim, torcendo pelo seu sucesso, te apoiando, te iluminando. Então, que você nunca está sozinho, mesmo que pareça estar, né? E tipo assim, é importante abrir esse parênteses, né? Eu falei que não, o trabalhador ou aquele que trabalha não tem tempo de enxugar as próprias lágrimas. Mas tem aquele ponto limite que a gente precisa falar: não, eu não posso, eu tenho que enxugar minhas lágrimas, porque se eu não enxugar minhas lágrimas, como é que eu vou enxugar dos outros também? Então, é importante ter esse ponto, né? De limite de mim, eu mesmo. Mas eu vejo muito essa frase, assim, num aspecto um pouco diferente do que o Eduardo colocou. Porque, assim, eu entendo essa frase, mas no sentido que quando a gente está trabalhando, quando a gente está envolvido, assim, é uma questão de foco, né? Quando você pega lá uma coisa pequena, mas põe bem na sua cara, assim, ela fica gigante, né? E problemas, cara, todo mundo tem, sabe? A gente, né, tá aqui é por isso, né? A gente tá reajustando tudo aquilo que a gente transgrediu, a gente tá reparando, trabalhando na seara do Cristo, né? Cada um da sua maneira, na sua vertente. E assim, eu acho que quando a gente foca em ajudar o outro, esses problemas nossos vão se resolvendo, sabe? Eles vão ali se desembaraçando, porque tudo é uma questão de tempo, né? Tudo é uma questão de entender. E eu vejo muito nesse sentido, sabe? Que não é negar aquilo. Não é que você vai falar assim, não, não posso sofrer, mas que você tira um pouco o foco e aquilo aí, quando você vai afastando e vai olhando mais de longe, você fala assim, pô, aquilo nem era tão grande assim. E acaba que se resolve por si só e você fala, pô, tava sofrendo com isso aqui, mas acabou que deu tudo certo e eu vejo mais nesse sentido, sabe? Quando o Eduardo estava contando a história da Coneg, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo no congresso do ano passado, né? Que
para mim, ilustra, para mim foi, assim, muito, sei lá, marcante aquele momento e ilustra muito essa questão dessa importância que a gente tem também com os trabalhadores. Porque uma outra colega trabalhadora, ela precisou do atendimento fraterno, e aí eu fui lá ajudar ela, levei, e quando ela entrou na sala, eu meio que comecei a ficar mal também, comecei a querer chorar, comecei a ficar assim, não sei, uma ansiedade me atacou assim, eu comecei a ficar ruim. E aí, outra trabalhadora, parece que eu tava entrando num buraco, parece que ela me pegou e me arrancou desse buraco. Ela olhou bem pra minha cara e falou assim: calma. Ela só falou isso. Mas ela começou a falar outras coisas e tava lá comigo. E a questão, assim, dela ter me tirado daquela situação, eu acho que a gente tem que dar, assim, tem que entender também que os trabalhadores que estão com a gente, nossos colegas que estão trabalhando com a gente também são importantíssimos demais, nos ajudam muito e essa é um pouco nossa função também, né? A gente tem que estar atento à questão do jovem, mas a gente também tem que estar atento a quem está trabalhando com a gente, porque às vezes não é um trabalho fácil. Às vezes a gente está lá trabalhando 2, 3 dias direto, morrendo de dor no corpo, mas a gente tem que arranjar alguma alegria dentro da gente para pular a alegria cristã. Então, assim, às vezes isso é difícil, às vezes a pessoa não tá naquele momento com essa força. E eu acho que isso tem que ser reconhecido também, a ajuda que a gente pode dar aos nossos colegas trabalhadores também, que estão lá na mesma situação que a gente, às vezes, assim, não fazendo a mesma coisa, mas que isso é importante também ajudar eles, assim. Exatamente. E é interessante porque eu tenho um amigo que ele fala exatamente isso. Que as pessoas ficam olhando pra gente, né? Trabalhadores da juventude, falando, nossa, que cara top, não sei o quê. Eles são muito bons, inteligentes, eles devem ser espíritos superiores e blá blá blá. E aí eu tenho um amigo que fala assim, que nós somos os que mais precisamos. E os eventos não são para os jovens, são, né? Claro, a gente prepara tudo para os jovens, mas o evento é mais para a gente. Aí eu fiquei pensando no congresso, da época do congresso presencial. A gente ia toda semana para a federação, reunião, ficava 4 horas sentado, e a gente convive com muita gente que a gente acaba tendo inimizades ou muitas amizades, e chega no congresso naquele ponto alto, acontece muita coisa. Eu mesma passei mal em congresso, não só uma vez. E a gente aprende muito mais. A gente aprende a conviver, a gente aprende a afastar essa dor, assim, e se dar pelo trabalho. Então, fica esse outro ponto aí para vocês ouvintes. O trabalhador da juventude espírita, ele precisa muito mais que o jovem que está participando. A gente também é gente. Exatamente. E nesse sentido, assim, eu penso muito no sentido que a gente sabe que a gente tem um plano, né, encarnatório e a gente vem aqui, normalmente a gente implorou por essa oportunidade de vir trabalhador, né? Então, assim, é uma dádiva que nos foi dada, uma bênção gigante da gente estar trabalhando na seara do Cristo, sendo os trabalhadores da última hora, sabe? E eu particularmente me sinto muito grato por isso, porque eu sei que se eu não tivesse dentro da doutrina, se eu não estivesse trabalhando tanto que eu trabalho e tal, hoje mais menos, né, mais tranquilo, mas assim, fazendo o que eu tava fazendo assim, eu nem sei onde eu estaria, talvez eu estaria lá na Caixa de Batuíra, né, vai saber. Mas, mas assim, para mim aquilo é um remédio para minha alma, sabe? Então, assim, o trabalhador, lógico, ele pediu muito por aquilo, sabe? Eu penso muito assim. E o trabalho que a gente desenvolve antes, igual a Marina falou, assim, é um santo remédio antes de tudo pra gente. E aquilo faz tão bem pra nossa alma que, assim, pelo menos pra mim, assim, eu com o tempo, aquilo não é mais um peso, sabe? Assim, a minha alma, a gente se rejubila tanto naquele trabalho, tem tantas alegrias, tanta mudança, nossa, a gente vai acontecendo tantas coisas legais na nossa vida, é, que aquilo vira, assim, vira um prazer e não quer dizer que seja leve, assim, a gente sabe que
o nosso grande motivo de estar aqui é o espiritual, né? Então, assim, eu penso muito nisso. Quando a gente trata a nossa parte espiritual, todo o resto se encaixa, sabe? É, e a mocidade, esses trabalhos que a gente desenvolve, que nem a gente aprende a se relacionar com pessoas, cara, isso serve pra tudo. Que nem a Bruna falou, né, que ela era tímida, eu tenho certeza que isso ajudou muito na faculdade dela, ajudou muito onde ela trabalha, ou onde ela teve que se conversar, assim, comigo foi, sabe? Então, assim, porque o mundo é feito de relacionamento, né? Muitas das inimizades, as coisas que acontecem, é uma comunicação falha, né? Então, a gente entra na mocidade, aprende sobre isso e isso transforma a nossa vida e todo o resto vai se encaixando, sabe? Então, assim, eu como trabalhador, eu penso muito, eu sinto muito isso, sabe? É uma alegria muito grande porque me ajudou, me ajuda e isso me dá muita energia para continuar, sabe? E vocês falando aí, eu lembrei do livro, né? Mesmo, o livro das diretrizes da ação com o jovem. E lá ele fala um pouco sobre o olhar sensível, né? O olhar, a fala e a escuta sensível. Que de certa forma a gente já falou e já entrou muito a fundo nela, né? Mas é muito doido como que, tipo assim, todas essas três características, elas refletem tanto no jovem, é claro, né? Quando a gente fala de ter um olhar sensível, a fala sensível, que foi o que a Bruna falou também, de escutar, isso reflete muito no jovem, realmente, cria aquele vínculo, mas também reflete muito no trabalhador, né? Porque quantas vezes a gente não vai conversar, não vai atender um jovem e no final a gente fala assim, caraca, eu acho que eu aprendi mais que ele, sabe? Às vezes a gente está ali, vai ajudar fulano, aí tira, senta um pouquinho para conversar e fala assim, nossa, que aula que eu tive aqui agora, sabe? Que foi isso que eu tive aqui agora, sabe? Isso é muito uma via de mão dupla. A gente aprende muito à medida que a gente também às vezes ensina, à medida que às vezes a gente acolhe, a gente também é acolhido, né? É muito, pelo menos para mim, eu amo quando eu vejo assim, eu sou a pessoa tá encontra assim no shopping. Assim, ô Eduardo, como é que você tá? Tudo bem e tal? Aí vai e me abraça. Hoje em dia a gente não pode mais, né? Mas na época que podia. Mas, nossa, como é que você tá e tal? Como é que tá a mocidade? Eu falei assim, caraca, mano, você não falava nada, a gente foi conversando um pouco, sabe? E aí, olha como é que tá agora, sabe? Tipo, eu sou pelo menos lembrado às vezes, sabe? Nossa, a pessoa lembra de mim, sabe? Isso é muito bom mesmo. É interessante porque essa integração a gente nem sente, né, Eduardo? Porque a gente faz a diferença na vida do jovem, a gente nem sente. Do jovem, não só jovem, porque meu pai é presidente de um centro aqui em Anápolis, e aí eu é que acabo fazendo esse trabalho de receber as pessoas novas, né? E recebo muito também pelo WhatsApp. E às vezes eu tô num momento ruim ali e tal, e trabalhando e pensando em várias outras coisas, e alguém me manda mensagem. Você é do centro espírita? Aí eu respondo, e tal, e a pessoa, eu tô precisando conversar, e aí eu começo a conversar com a pessoa, de repente, nossa, essa é a solução do meu problema. E eu nem vi. E aí a pessoa sai agradecida e tal, e a gente fica, nossa, realmente, eu fiz a diferença na vida de alguém e mudei a minha. E o tanto que a gente é pego desprevenido, né? A gente, de Demais. repente, liga uma luz que fala assim, nossa, ih, rapaz, não é que é mesmo? Ó, o caso de ontem mesmo. Eu e o Diego, a gente trabalha na mesma mocidade, né? Eu coordeno a MEM, o Diego trabalha lá comigo. E aí, no final da mocidade, a gente tem um momento ali que junta os trabalhadores, a gente faz um estudo à parte da capacitação, feedback na aula, e é muito resenha. A gente brinca, conversa, solta umas piadas e tudo mais. E aí, no meio do negócio, da capacitação, a Neyane, que é um das nossas amigas, um beijo, Neyane. Provavelmente ela vai estar ouvindo, que ela acompanha tudo,
do movimento espírita, ela vira e fala assim, nossa, minha semana foi tão difícil e é tão bom estar aqui rindo com vocês, participando aqui, brincando com vocês aqui. Ela só soltou isso, e eu tenho certeza que a reação do Diego foi igual a mim, que a gente deve ter ficado, tipo assim, de boca aberta, falando assim, caraca, eu não esperava receber um feedback desse, sabe? E é muito bom isso, tipo, muito bom mesmo. É gratificante até. Mas outra coisa que eu ia falar, e já vou emendar na outra pergunta aqui, é a importância dessa integração com a casa espírita, né? Não é à toa que chama casa espírita, porque até no livro de diretrizes ele deixa muito claro a questão da gente se sentir em casa, de se sentir família com os outros trabalhadores e tal. E aí eu queria saber como que a gente pode incluir pessoas, vamos pensar assim, na questão de inclusão, pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais, como que eu vou conseguir incluir ela dentro do centro espírita? E onde eu vou conseguir encontrar esses argumentos para eu trazer essa inclusão? Nossa, que grande essa pergunta. Essa É pergunta enorme. aí, essa pergunta é E difícil. complexo. Eu gostaria só de trazer um ponto, assim, não é outra pergunta, mas mais um complemento, e até mostrar que o tanto que é importante a gente utilizar o termo inclusão, sabe? Quando a gente está falando das pessoas com deficiências ou com necessidades especiais. Porque quando a gente parte do princípio de um caráter de integração, é trazer, de certa forma, a ideia de que você está dando artifícios, dando ferramentas só para aquela pessoa que destoa do meio fazer parte, sabe? Quando a gente parte do princípio de que a casa espírita ela tem que trazer essa ação inclusiva, é massa a gente, ela tá falando de tipo você criar um ambiente que, independente da situação, vai ser favorável tanto para essa pessoa com necessidades especiais, com pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, sabe? Você transformar um ambiente tão agradável quanto para qualquer uma das pessoas, sabe? E não só tipo, ah, vem cá, a gente vai fazer uma forma de você participar da gente também, sabe? Eu acho que isso é muito importante, é um ponto de partida em que as pessoas deveriam passar a pensar sobre. Mas aí Eu agora acho que, volta a pergunta também. assim, cara, eu acho que nesse sentido, assim, a gente ainda tem que melhorar muito, sabe? Assim, eu não conheço todos os centros, né, todas as mocidades, mas eu vejo que a gente pode fazer muito mais nesse sentido, assim, que nem a nossa mocidade lá, como ela é grande, tipo assim, tem vários, né, vários tipos de pessoas, né? Então, por conta disso, eu já senti muito isso, de falar assim, cara, a gente precisava ter mais sobre isso, sobre aquilo. A gente sempre faz um estudo muito grande, assim, nos materiais. A gente tem um setor dentro da mocidade, que é o setor de assuntos doutrinários, que ele que é responsável por todo, qual que vai ser todo o quadro doutrinário do ano. A gente faz um estudo, traz temáticas, alguma coisa nesse Caraca, sentido. qual que é o tamanho da sua mocidade, Vitor? Eu pensei É, nisso Nossa, agora, Dudu. tem É quase uma muita cidade coisa, inteira. é não, mas enorme o negócio. não, cara, mas é assim não. Ó, tem muita gente acumulando funções aí, viu? Você que acha. Não é tão grande assim não, mas tem muitos participantes, mas trabalhador sempre tem. Vocês sabem como é, né? Trabalhador é mais complicado, não tem tantos, assim. Que nem eu sou da Liga Cristã, sou do site, né? Que é o setor de assunto doutrinário. Sou evangelizador também, sou coordenador de atividade, então assim, a gente vai acumulando, né? Nossa, eu na minha mocidade sou tudo isso, só eu. É, eu sei bem como é. Então, assim, lá a gente. É porque assim, a nossa mocidade, por ser bem antiga, e a gente teve muita gente atuante da casa trabalhando junto com a mocidade. Então, eles trouxeram coisas bem legais, sabe? A gente tem várias ramificações, assim, muito trabalho, né? Mas é muito legal. E em um
um desses setores, o setor de ações doutrinárias, a gente tem a alegria de ter pessoas da educação, sabe, lá dentro. Então, assim, pessoas que na sua vida profissional, né, são da área de educação. Então, e isso é muito importante, sabe? A gente saber utilizar essas ferramentas. Às vezes a gente faz um trabalho fora, que nem na nossa mocidade, a gente tem lá psicólogo, né? Tem grupos de trabalho com pessoas que estão passando por algum, né, um momento ali, às vezes com algum vício, né? Alguma coisa assim. Então, eu vejo que a casa, o grande papel da casa nesse sentido, né, dar um suporte para a mocidade, porque querendo ou não, a mocidade são jovens, né? Então, assim, acho que a casa tem que estar muito próximo com a mocidade para fornecer, às vezes, porque a casa tem pessoas mais velhas, pessoas que já estão dentro de mercado de trabalho, que utilizar esse conhecimento que a gente teve ali nas faculdades para vir e ajudar ali dentro daquele grupo, não só na mocidade, né, em tudo. Mas eu vejo isso como muito importante e eu acho muito deficiente ainda assim a mocidade, né, em receber qualquer tipo de jovem, né? Pelo menos sim, pelo menos a nossa lá. é, eu acho que a gente pode fazer muito mais, sabe? A gente tem, sei lá, alguém, uma amiga minha, ela estudou Libras justamente para isso, sabe? Para poder é, ter alguém que pudesse passar, porque pensa quem que traz esse conhecimento para o jovem que às vezes que tem alguma dificuldade, né, na audição ou algo assim, precisa ter, sabe? Precisa ter, assim, eu acho que ainda falta muito, assim, a gente pode melhorar muito nesse sentido, assim. Nossa, eu acabei de perceber que se entrar um jovem que tem dificuldade na audição na minha mocidade, a gente não está preparado. Porque eu sei falar oi em Libras. Só. Nossa, então, isso é muito complexo, assim, a gente já discutiu muito isso lá no grupo, no site, né, no grupo, a gente conversou muito sobre isso, e assim, é uma carência, sabe? Lá na nossa mocidade teve também, a gente já teve pessoas, né, com síndrome de Down. Então, assim, a gente ainda tem muito a melhorar nesse sentido, porque a gente tem que acolher, né? E a gente, às vezes, vai ali no automático, né, no dia a dia, e acho que tem que ser discutido até nesses encontros de jovens, sabe? Tem vários trabalhadores aí que tem muita bagagem, a gente tem que pôr esse assunto muito em voga, assim, para a gente gerar acessibilidade, né? Igual como o Eduardo falou. Nossa, gente, achei essa pergunta. Desculpa, eu tava pensando aqui. Cara, isso é uma coisa importantíssima, nossa. E realmente a gente precisa pensar mais nisso, se preocupar mais nisso, porque é importante que todos os jovens eles tenham uma forma de se sentirem acolhidos naquele local. Assim, a gente fala muito assim de deficiência auditiva, mas tem questões assim, por exemplo, que eu estava pensando aqui, por exemplo, questões o autismo, que é uma coisa muito importante, e assim, ter esse olhar empático, ter esse olhar assim de auxiliar, de entender essa pessoa que às vezes não vai entender as coisas da mesma forma que a gente entende. Então, assim, ter esse olhar empático, ter esse olhar assim de entender e de procurar sempre evoluir a mocidade, assim, tentar assim alcançar e vencer esses obstáculos de inclusão. Isso é importantíssimo. E a gente não fala só de pessoas com necessidades especiais físicas, né? De necessidades especiais, assim, que precisa de maior atenção. E igual o Vitor falou sobre o grupo que trata até com pessoas que estão com problemas com vícios, né? Então, isso também é uma necessidade especial. Pessoas que estão com problemas na família também é uma necessidade especial. Então, a gente olhar para cada pessoa o que ela está precisando naquele momento, né? Realmente.
Nossa, ficou É aquele verdade. silêncio, assim. Gente, Não é porque Essa pergunta é muito reflexiva, é, meu Deus. a nossa, gente eu vou veio dormir pensando numa nisso. sequência de porrada assim que eu fiquei até com medo. Nossa, vamos assimilar 1 minuto de silêncio para assimilar tudo que foi dito. Essas conversas aqui a gente caiu o resto da semana digerindo. Exatamente. Mas então, já que a gente já está nesse clima, né? De certa forma a gente já concluiu, né? Fica para vocês, nossos ouvintes, a reflexão sobre. Deixe nos comentários também, né, gente? Vamos lá. Coloca aí nos comentários o que vocês acham do que foi questionado, do que a gente pensou aqui. Se vocês sabem de alguma passagem, de algo que pode agregar também a todo conhecimento, pode deixar aqui nos comentários. Agora, gente, a gente vai para um último momento, um momento mais descontraído, que é o bate e volta. A gente vai fazer algumas perguntas para vocês. Vocês podem escolher a ordem que vão responder, se vai primeiro a Bruna, se vai depois o Vitor, primeiro o Vitor, tanto faz. Mas são perguntas fáceis, não são complicadas igual essa última que a Marina fez, não, sabe? São mais tranquilas, tá? Que bom. E a primeira pergunta que eu vou fazer, os dois respondem, e você que está nos ouvindo também pode responder também nos comentários, sem nenhum problema. A primeira pergunta é: qual que foi o momento mais desafiador que vocês tiveram, que vocês passaram, que caiu no colo de vocês dentro da mocidade, todos esses anos de trabalho? Você falou que a pergunta era mais fácil, né? Eduardo, essa pergunta não Querido, tá fácil, não. nada a ver. Às vezes vocês lembram assim, falam assim, putz, eu lembro de uma vez que fulano mandou eu fazer uma palestra lá no, sabe? É tipo assim, ó, uma história, uma lembrança, assim, que eles falam assim, nossa, essa aqui, é essa aqui. Eu e a Marina, a gente não responde, né? Porque Já tem uns a hack aí, gente né? não Já ouviu muito pode. essa pergunta. Não é tipo isso. Nada, mas as perguntas são diferentes para todos. Ah, sim, né? Então, cara, assim, acho que esses momentos são vários, né? Assim, acho que é difícil escolher um, pelo menos pra mim, assim, tem vários, mas um que eu lembro bastante, assim, foi um ano que eu entrei bem cedo no grupo da diretoria. Eu tinha alguns tempos de mocidade. Eu sou espírita desde 2010, que eu sou espírita. Então, assim, eu já vim e fui, né, lendo bastante, entrando em um monte de trabalho, indo em tudo que podia ir, congresso, com Capras, fui, sim, né, pra mim foi o oásis ali no meio do deserto, então, mas nesse momento, bem quando eu entrei no grupo de diretoria e da mocidade, a gente saiu, logo depois, pouco tempo, assim, saiu pessoas que eram muito chave nesse grupo. E ficou eu, uma amiga minha, que é a Tamires, né? Um abraço aí pra Tamires, que ela estava no outro episódio, ela estava, né? Hoje já não, acho que não pôde estar. Não É, pôde. Um beijo, Tamires. e assim, a gente teve que. E foi um ano que a gente tinha muita coisa, porque o nosso calendário lá da nossa mocidade é muito cheio, muito cheio. Assim, cara, é muita coisa. A gente faz uma gincana que dura um mês, mais de um mês, uma gincana. A gente divide a mocidade em 3 equipes e faz essa atividade de gincana. A gente faz passeio e a premiação é uma viagem para o Campo da Paz. A gente tem uma viagem para o Campo da Paz de capacitação de trabalhadores, que a gente junta os trabalhadores e faz estudos aqui. Depois da finalização do estudo é lá no Campo da Paz. A gente Aquele tem, lugar é maravilhoso, né? sim, nossa, Nossa, não. se pudesse ir para lá assim uma vez ao mês. Aí, cara, aí assim, teve essa mudança, sabe? Assim, saiu essas pessoas que, pra mim, eu falo assim, cara, não tem como isso aqui funcionar sem essas pessoas. Aí o que acontece? Essas pessoas saem. É, ó, coisa da vida, né? Normal, assim, as pessoas assumiram outras responsabilidades na casa e era se que a gente, né, o ciclo rodasse ali, normal.
Mas pra mim eu fiquei assim, cara do céu, e agora? Como assim? Será que eu vou dar conta? Eu não tô preparado pra isso. Você tá doido? E era eu, a Tamires, né? A gente assim, a gente era meio que novato, mas agora já era os veteranos e tinha que. Aí a gente chamou novas pessoas pra integrar o grupo de diretoria, mas agora, tipo, era nas nossas contas, sabe? A gente que era os pró ali da situação agora, que teoricamente tinha que saber, né? E e foi um susto muito grande pra mim, porque eu falei assim, cara, será que eu vou conseguir? Não sei, não, acho que não dou conta, porque, tipo, essas pessoas que estavam lá eram mais velhas, assim, pessoas, assim, com um conhecimento doutrinário topíssimo, que a pessoa vai falar assim, você fica até, meu Deus do céu, deixa eu ouvir essa pessoa falando aqui, porque vai sair uma coisa massa aqui. E, e foi muito assim, foi um choque, sabe? Eu falei, cara, não, será que vai? E o Atamires, né? Um olhando pro outro, chorando, né? Falei assim, meu Deus, será que a gente vai conseguir? E, e deu certo, sabe? A gente foi fazendo, essas pessoas que entraram foram agregando, a gente foi, né, arrastando ali, meio, né, arrastando e sofrendo, mas deu certo. Esse ano rodou, assim, tranquilamente, a gente conseguiu fazer tudo. Lógico que teve uns probleminhas, né, uns choros a mais, né, algumas Sempre lágrimas tem. escorreram, mas deu certo. E depois disso, assim, eu acho que eu já passei a ter muito mais fé, assim, nesse sentido, igual eu falei aquela hora, assim, no que a espiritualidade tem pra gente nesse amparo, sabe? Porque, né, a cruz que nos é dada, né, ela é do tanto que a gente suporta e Jesus já falou, né, que o jugo dele é leve, né? Então, assim, se a gente tá com Jesus, cara, a gente tá com Deus ali, a gente vai dar certo, sabe? E depois desse dia eu fiquei mais tranquilo, sabe? Falei, não, cara, a gente chora ainda um pouquinho, sabe? Dá aquela chorada, mas às vezes, mas assim, eu sei que tudo é possível quando a gente tá com Jesus no nosso coração, na nossa mente, e o trabalho chega quando o trabalhador tá pronto. É, eu acho que fechou o episódio depois dessa fala do Vitor. Encerrando. E você, Nada. Bruno? Não, encerramos não. Eu fiquei com medo que agora. Falei assim, ih, velho. Nossa, gente, eu nem sei se meu momento vai ser tão bom assim, tá? Desculpa aí qualquer coisa. Que Mas isso. que nem o Vitor falou, teve vários, mas o que mais passa pela minha cabeça foi quando o antigo coordenador da MEAL, que é o Thiago, beijo pro Thiago, ele até participou esses dias, eu vi. E ele era um antigo coordenador e quando ele passou a coordenação pra gente, eu falo pra gente porque inicialmente a coordenação da MEAL ia pra mim e pra mais duas amigas minhas, mais duas colegas lá da MEAL. E esse dia em si que ele passou a coordenação pra mim foi. Eu fiquei extremamente assustada porque ele passou e aí de primeira mão eu falei assim: ah, tudo bem, né? Dou conta, tranquilo. Aí eu lembro de perguntar pra ele assim, eu falei assim, mas Thiago, três pessoas coordenando a mocidade, será que não dá bagunça? Será que precisa? Porque né, é uma mocidade pequena. Aí o Thiago virou pra mim, eu nunca vou esquecer isso. Ele virou pra mim e falou assim: não, a espiritualidade me falou que quem vai coordenar vai ser você. Eu fiquei, meu Deus, eu fiquei assim, a espiritualidade te falou isso, a espiritualidade. Eu fiquei morrendo de medo, eu fiquei, meu Deus, a espiritualidade tá contando comigo, não dou conta disso, não. É uma sacanagem isso aí, porque bate aquele desespero, tipo assim, nossa, eu não vou desapontar só os Eu jovens e vou o Thiago, disputar a eu vou desapontar a espiritualidade. espiritualidade inteira. E eu fiquei com um peso, eu fiquei, meu Deus, eu não vou dar conta, porque a espiritualidade tá querendo que eu fique aqui. Eu ficava assim, espiritualidade? Ainda não, calma. Só que deu tudo certo. Igual o Vitor falou, a gente não recebe uma cruz maior que a gente consegue carregar. E deu tudo certo, graças a Deus. Mas esse momento foi bastante desafiador pra mim. E agora, o momento mais emocionante da vida Mais espírita de vocês. emocionante. São tantas emoções. Você tem que pensar um pouco, gente. Nessa parte do vídeo, vocês cortam o vídeo e, tipo assim, coloca lá assim, carregando lá assim.
Eu faço isso todos os episódios. Tem sempre esse delay, tipo assim, nossa, qual que é agora, sabe? Sei como é demais. Pra mim, assim, tem um momento que ele foi muito marcante. Assim, tem vários momentos, assim, né? Qual que é o EVA que a gente não chora, né? Então, assim, normal. Mas, enfim, é, pra mim, assim, que foi marcante, que, cara, eu falei assim, cara, eu quero participar disso aqui e eu vou, eu quero estar dentro disso, desse movimento e eu quero mudar. Então, assim, foi bem no começo, sim, quando eu entrei. Quando eu entrei na MEAC, foi bem nessa gincana que acontecia, né? Que chama GIMEAC, o nome da gincana. Aí, que ela é uma de competição entre três equipes, né? Tal, aquela coisa. Na época a gente tinha, sei lá, a gente tinha cento e tantos jovens na mocidade, acho que tinha uns 120 jovens na MEAC, era gigante, assim, tinha muita gente mesmo. Hoje a gente tem a média de 60, 50, mais ou menos. Mas na época tinha muita gente. Aí Aí é tipo assim, era uma loucura, sabe? Competição e tal. Aí, dentro dessa competição tem uma prova artística, né? Que normalmente é um teatro. E aí a gente lá nessa prova artística e tal, a gente fez um teatro lá que era sobre. Não lembro, acho que era o Bom Samaritano. Acho que era uma coisa assim. E aí falava sobre asilo, alguma coisa assim. Aí a gente tem um solar condomínio, Augusto de Barros, né? Que acho que todos vocês conhecem, assim, eu acho que conhecem. Que é uma das obras da irradiação, né, que é mantida e administrada pela irradiação. Aí a gente sempre vai lá, sempre tem coisa lá, e a gente foi fazer, aí a nossa equipe ganhou essa competição lá, que era esse estudo, e a gente foi apresentar essa encenação nossa lá para os idosos, sabe? Até então, tudo normal, tudo tranquilo. Só que no nosso grupo, um dos participantes da MEAC, o pai dele estava lá nesse local, lá no solar, né, no asilo, e assim, ele era um músico, sabe, tipo, excelente, o pai dele, se não me engano, teve acho que um derrame, não sei, e assim, ele não conseguia mais falar, sabe, e não conseguia, né, até movimentar, era muito pouco. Aí ele estava no nosso grupo, né, esse jovem lá, a gente apresentou, tals, lá, e aí o pai dele levantou com muito custo, assim, né? Veio até ele, assim, querendo bater palma, sabe? E, tipo assim, abraçou ele. Cara, eu vou falar pra você, acho que foi a vez que eu mais chorei na minha vida, assim, que eu chorava de soluçar, assim, que eu senti ali naquele momento, assim, quanto a gente pode fazer diferença na vida, sabe, das pessoas. E, e todo mundo, assim, né, o nosso colega lá, que era o filho desse senhor, assim, também em prantos, assim, muito feliz, né, pelo pai dele. O pai dele se mostrava muito feliz, não conseguia falar, e ele tentando falar, sabe, assim, tentando agradecer ou parabenizar o filho dele. E, assim, nossa, foi muito, muito emocionante, assim. E naquele momento, cara, eu era uma pessoa, assim, existe dois Vítors, né, um Vítor antes da mocidade e um Vítor depois, assim. E foi quando cara, eu falei assim, eu quero isso aqui pra minha vida, eu vou mudar e eu quero entrar nisso, quero fazer disso, sabe, uma base pra minha vida. E assim, foi muito emocionante aquele momento. E Nossa, é ouvindo isso. você falar, já deu vontade de chorar aqui. Eu quase chorei aqui lembrando aqui, fui lembrando aqui, nossa, já aquela lagriminha assim, quase quis descer. Gente, eu tenho muitos momentos emocionantes. Pra deixar só claro, eu choro em todo o teatro espírita que eu vi. Todo, sem exceção. Sem exceção, eu choro em todos. Mas teve um momento aqui que eu lembrei que foi no congresso de 2019, no último dia. Que no último dia do congresso, de todos os congressos, eu já entendi que eles são bem emocionantes, né? Mas nesse último dia, eu lembro que tava todo mundo sentado ali no meio do palco, ali no, do palco não, né? Do lugarzinho lá perto do palco. Todo mundo sentado muito perto um do outro, assim, e escutando
uma espécie assim de vibração linda que eu sinceramente eu nem lembro quem tava falando, mas eu sei que foi uma coisa tão linda. Ou o Gigi, eu não lembro. Eu acho que talvez era o Gigi, mas eu não lembro. E aí eu tava com participante, né? E aí eu tava lá no meio e falando assim, me veio muita a imagem assim da minha família. Assim, eu tinha acabado de perder meu avô paterno, né? Ele tinha desencarnado, então eu tava já um pouco emocionada. Então, e eu comecei a ficar muito emocionada e o que me pegou foi que tinha muita gente em volta e parece que todo mundo veio pra me dar um abraço, sabe? Pessoas que eu nunca vi na minha vida, nunca mais vi depois, não sei nem nome, não lembro nem o rosto, me abraçando e assim, naquele momento que tava todo mundo começou a chorar junto. Eu acho que era tipo assim, algumas pessoas que eu conhecia, várias pessoas que eu não conhecia. Eu acho que ao todo tinha umas 10 pessoas se abraçando lá no meio. E, e eu chorando no meio, e gente chorando do meu lado. Só que não era uma coisa triste, sabe? Era uma coisa linda. Não sei explicar. Tava todo mundo meio que lá e escutando aquilo. E era uma vibração linda. Nossa, aquilo foi muito emocionante. Foi o momento que eu consegui lembrar agora. Mas que nem eu falei, eu choro em todos os teatros, eu sou uma pessoa muito emocionada. E como é, me Mas identifico. mas convenhamos, né? Os teatros espíritas, Nossa, eles são. É tenso o negócio. Você fala assim, vai ser comédia. No final você tá você chorando. tá chorando. Ah, não, Você chora de é tanto suspense. rir. No final você tá chorando. Então, é drama. No final você tá chorando. Tenha certeza. A chance de você chorar é Você grande. chora de felicidade, você chora de tristeza, você chora de tudo que você pensar, você tá chorando. É desse jeito. E para a nossa última pergunta, a Marina, eu tava falando pra Marina, né? Eu gosto muito de saudar as pessoas, sabe? Assim, fulano, um beijo pra fulano, um beijo pra ciclano. E a minha última pergunta, obviamente, vai ser nessa onda, né? Eu quero saber de vocês, quem foi, ou se até mesmo mais pessoas foram, né? Tiveram mais pessoas que ajudaram vocês nos seus primeiros momentos dentro da casa espírita. Né, o Vitor falou que ele já citou alguns nominhos ali, né? Mas ele falou que ele tem, aqui na casa, no Espiritismo, ele tem 11 anos ali de idade, né? Como espírita. Então, talvez ele tenha mais fresco na mente. Mas no seu caso, Bruno, se você quiser falar da mocidade, quando você entrou na mocidade, que foi aquele momento mais alegre que você tinha falado, pode ser também, viu? Na mocidade em si, foi mais os trabalhadores da MEAL mesmo, que já estavam aqui, me acolheram muito, que foi principalmente o Tiago, né, a Emily e a Amanda, foi principalmente os três, mas, gente, tem muitas pessoas. Se eu não falar todo mundo, eles vão ficar bravos comigo. Mas todo mundo da Meal me acolheu muito bem. E eu lembro que quando eu comecei a entrar assim bem no movimento espírita foi mais nas reuniões do congresso. E uma pessoa que me acolheu muito foi porque eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar no congresso, tanto no congresso, tanto no Conege, eu fiquei muito eu sempre fiquei nas relações, né, nas relações fraternas. E uma pessoa que me acolheu demais foi a Priscila. Beijo pra Priscila, maravilhosa, que que coordenou é, todas os relações que eu tive. Lógico que teve outros coordenadores, o Eduardo mesmo, a Mise, mas ela me acolheu totalmente, assim, me explicou tudo que eu precisava saber, me se mostrou aberta assim para mim, para qualquer dúvida que eu tivesse, assim, sempre estava lá para me ajudar em qualquer coisa, sabe? Então, assim, essas pessoas foram maravilhosas para mim. Priscila ela é incrível mesmo. Ela é maravilhosa. Subiu, né?
Essa é uma pergunta muito difícil, porque acho que é inevitável não esquecer alguém. Nossa, Porque eu tô com medo que toda pergunta parece que foi difícil, Ué, cara. Pois é. pois é, você não facilitou em nenhum aí pra gente. Não, mas pode falar uma renca de nome, sem problema. É porque assim, eu falei, acho que é inevitável, né, esquecer alguém, porque são tantas pessoas nessa trajetória, né, que vários momentos auxiliaram a gente, assim. Mas acho que na parte de esclarecimento de doutrina, assim, uma pessoa que eu tenho muito na minha mente é o Eduardo Guerra, né, que é uma das pessoas que hoje nem não faz mais parte da mocidade, porque trabalha em outros trabalhos dentro do centro, né, mas tá sempre lá conosco, assim, e foi a primeira pessoa, assim, que me impactou, tipo assim, me fez interessar na doutrina, né, quando eu tava ali começando ali, ainda sem saber muito, com 1 milhão de dúvidas, né, imagina eu, né, de família evangélica, eu que já tinha um pouco, pô, acho que uns, sei lá, uns 12 anos, eu já tinha um diploma já de presbítero, né, que fala, né, que é tipo um pastor, porque já era da minha família, assim, aquela tradição, todo mundo, minha mãe guarda até hoje esse diploma que eu tenho. O sonho dela é eu voltar pra lá. Aí, então, assim, cara, teve muita gente, teve a Tati, a tia Tati, que quase é um patrimônio da mocidade. Quem é da Meacner sabe o que eu tô falando, assim, né? Uma pessoa que de muito um amor, assim, enorme, sabe? Pessoa que trata todo mundo, assim, com muito amor e preocupa e tá sempre atrás e é muito espontânea, muito alegre, assim. Ela que foi uma das pessoas que me fez entrar na Alegria Cristã, que hoje é uma das minhas paixões. Amo demais a alegria. E é até a comissão que eu sempre trabalho no Concafras. É, tipo assim, deixa eu ver quem mais. A Tamires, que é minha parceira aí. A gente tá junto há muito tempo, coordenando a mocidade. A gente nem sei quanto tempo, sei lá, acho que tem uns 5 anos, 6 anos. Nem sei, tem muito tempo. Então, é, a gente sempre se apoiou muito no outro. Ela sempre é uma amiga, assim, muito próxima. E a gente, né? E, cara, tantas pessoas que hoje meus grandes amigos, assim, são todos estão na mocidade ou foram da mocidade, a gente mantém relação até hoje, conversa e assim, acho que são inúmeras pessoas em inúmeros momentos me tocaram, me deram ajuda, me deram suporte e sou muito grato a todas elas. Se eu não falei seu nome aqui, não se sinta menosprezado. Você é muito importante na minha história. Maravilha, maravilha. Bom, já vamos encerrando aqui. Se vocês quiserem falar alguma última coisa antes do nosso encerramento, agora é a hora. Quero falar que essa juventude espírita aí, a gente é o sorriso da casa espírita. E todos continuemos juntos aí, fortes, alegres, irradiando amor, alegria, recepcionando todos que chegam e mesmo no online, que a gente esteja irradiando essa luz para o mundo todo, contagiando mais e mais jovens, que fazer parte de uma mocidade espírita transformou a minha vida e eu sei que transforma a vida de várias pessoas. E é exatamente isso, esse relacionamento que transforma. A doutrina, ela vem como, né, a ferramenta de estudo, é, mas é através do amor, desse relacionamento que faz a gente transformar as vidas das pessoas. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje, todo mundo que está nos ouvindo, sabe do que eu estou falando. Então, assim, que a gente continue forte, firme nesse momento. Se precisar de mim, a gente não tem muito conhecimento aí, mas me põe à disposição para a gente trocar ideia, conversar e ele é muito forte. E se a gente tiver, a gente vai conseguir impactar muita gente e transformar muitos corações. E o relacionamento é tudo dentro disso, dentro da mocidade. Então, não menospreze o poder desse abraço lá da alegria
aquele sorriso na recepção de quem tá. E é muito importante, foi muito importante para mim. E um abraço a todos. Nossa, gente, fiquei até sem ter o que dizer. O Vitor, ele apela nas palavras, né? E é isso, gente. Nossa. Ele manda uns negócios assim, nossa, cara. Que aí, gente, só falei de Toca, boa aqui. toca. Mas é que você toca os nossos corações. Que bom. Você, Bruna? Gente, eu realmente fiquei. Mas eu queria muito agradecer o convite. Eu acho que essa conversa que a gente teve é muito importante. Tanto pra gente aqui que tá conversando, tanto para as pessoas que estão escutando. Ter essa ideia em mente, assim, que a qualidade das relações que a gente tem dentro de uma mocidade fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença para o jovem, para o trabalhador, para o centro que a mocidade está inserida e deve ser algo que requer muita atenção, muito cuidado pela atenção dos jovens, pelo relacionamento com os jovens e dos jovens com eles mesmos, com a casa. Então, isso é algo muito importante de se debater junto com a sua mocidade, junto com os trabalhadores da mocidade, que isso é muito importante. Maravilha. Marina, você Só, quer se despedir? só quero agradecer a oportunidade de estar aqui com essas pessoas tão especiais e dizer que foi maravilhoso a gente pensar, conversar sobre o assunto. Apesar de que a gente não tem tempo aqui de esgotar o assunto, né? Porque a gente deixa muitas pontas soltas, mas eu saio daqui hoje pensando relações fraternas de outra forma, pensando em totalmente diferente da ideia que eu tinha antes. Então, queria agradecer vocês por ter nos dado essa oportunidade e agradecer a todos que ouviram até aqui e logo tem mais no canal. Beijos. É isso então. Para você que está terminando, está nos assistindo agora, que chegou até agora, olha, depois desse papo, um tempão, é difícil acompanhar tudo isso, é difícil. Mas para vocês que estão nos acompanhando até agora, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Siga a gente no nosso Instagram, @Mocizade, no nosso Facebook, Mocizade Fego, no YouTube, nos dois canais, o Mocidade Fego e o Fala Mocidade, e também em todos os canais, né, o Spotify, todos os serviços de streams, o Deezer, o Google Podcast, o Apple Podcast. É isso, e nos vemos em mais um episódio. Até logo!